as classes mais baixas, na verdade, é uma classe que tem acesso, que se informa principalmente pela mídia, né, convencional, que não tem um senso crítico, que não tem uma boa educação, afinal elas estudam em escolas públicas precárias, alienadoras, e então o que acontece é que essas pessoas, como mostra lá a curva de Maslow, né, elas visam atender apenas às necessidades básicas, que é a necessidade de alimentação e de segurança, né? Então elas vivem como um animal, como um ser humano, homem das cavernas, né? Como um animal irracional praticamente, né? Ela quer simplesmente seguir seus instintos. Então o que ela quer é primeiro sobreviver, né? Então ela precisa lutar pela comida diária, e para isso ela gasta a maior parte do seu tempo. Então ela trabalha muito e estuda pouco, se informa pouco, e o tempo livre que ela tem é apenas para um entretenimento barato, básico. Então ela não tem como questionar as coisas ou procurar compreender como é que as coisas são. Primeiro porque ela não tem muito tempo para isso, e segundo porque ela está lutando pela sobrevivência, né? Então mesmo que ela tenha algum senso crítico, o pensamento que ela vai ter é o seguinte: bom, isso aí não cabe a mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tem como eu individualmente fazer alguma coisa contra isso. Outra coisa que aconteceu foi que foram neutralizados todas as formas dos trabalhadores, das pessoas de classe mais baixa, se unirem para uma possível revolução. E como foi feito isso? Foi feito dando a ilusão dessas pessoas que de algum modo têm um certo grau de instrução, um certo senso crítico, que elas devem lutar por si próprias. Ou seja, individualmente pode ser que aquele ser humano consiga uma posição um pouco melhor, como é o caso dos estudantes, um estudante universitário que vai se formar e que vai conseguir seu emprego e tudo mais. Então, assim, é muito arriscado para ele tentar lutar contra o sistema. Primeiro que a maioria das pessoas são alienadas e vivem, né, nessa ideia de que não dá para lutar, ou que não podem lutar, ou que não querem, ou que estão iludidas com o poder. Então ele acaba, a maioria das vezes, desistindo, né? Ao contrário do que era o trabalhador antes, que vivia numa condição ali de miséria, mas que a partir do momento em que ele se via numa situação de existia uma organização, uma liderança, eles faziam um motim e conseguiam alguma melhoria, né? Atualmente, não, eles acham que eles não acreditam mais nisso, né? Então o que há é um certo conformismo, né? Um certo conformismo e uma certa ilusão. Qual a maior ilusão do sistema? A ilusão do individualismo, a ilusão da meritocracia. Tudo é feito, todas as ideias que são implantadas para nós, elas dizem basicamente que tudo o que acontece em nossa vida é culpa nossa. Isso desde a religião vai dizer, a própria educação, e tudo vai sempre bater naquela ideia de que nós somos responsáveis pelo que acontece em nossa vida. O que acontece em nossa vida é consequência daquilo que nós fazemos, ao invés dela pensar que é consequência de uma série de fatores. Claro que o que acontece também é, em parte, responsabilidade nossa, mas não somente. Então, quando ela se sente completamente responsável por tudo, ela não culpa o outro. E ela não tem a capacidade de se unir em prol
de uma causa maior. Ela tem uma visão individual do mundo. E é claro que essa visão está errada, né? Afinal, os problemas, eles não são, a maioria dos problemas são sociais, sim, e são causados pelo sistema e não pelo indivíduo. Tem um sociólogo, ele inclusive conta isso. Bom, se um problema é um problema individual, então é um problema que vai ocorrer por consequência daquilo que você faz. E provavelmente vai ser um problema que vai acontecer com uma pequena parte dos indivíduos. E não com a maioria. Se acontece com a maioria, é um problema social e não um problema individual. Existem vários estudos sobre isso, sobre os problemas sociais. E uma das questões, por exemplo, é a questão da depressão. A depressão é considerada o mal do século, né? Só a partir do século XX que estouram aí vários casos de depressão. Ou seja, o homem moderno, ao invés de ter uma vida melhor, como é prometida, por meio da tecnologia, do fácil acesso às coisas, né, de uma série de em tese melhorias, por que ele é mais suscetível à depressão, né? É uma pergunta. Por que o ser humano moderno ele é completamente suscetível à depressão e a outros tipos de problemas psicológicos, né? É claro, somos pressionados a todo momento. Somos cobrados a todo momento a termos resultados. Tudo em prol da produção. A regra da vida hoje é produzir e consumir. Produzir e consumir. Então, cada vez a gente vai tendo que consumir mais e, consequentemente, que produzir mais. Afinal, para você ser um consumidor, você precisa de dinheiro, de cada vez mais dinheiro. É um ciclo vicioso.